momento em que Maduro foi capturado de seu palácio pode ter sido um sucesso operacional para Washington, mas para o povo venezuelano foi a primeira manhã de despertar de um pesadelo de 30 anos. Estamos vivendo em uma ditadura há cerca de 20 anos, então posso dizer que isso parece um sopro de ar fresco. Em resposta àqueles na tela dizendo, isto é um golpe, a resposta do povo venezuelano resume tudo. Milhões que sofreram anos de fome, que comprimiram o futuro de seus filhos em uma passagem de ônibus, agora estão gritando. Inflação, gangues e as pessoas mais pobres na terra mais rica. Mas por trás desses gritos de celebração e alegria, uma grande tempestade se aproximava. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. Hoje, não foi apenas um ditador derrubado, foi o anúncio de que as cartas estavam sendo redistribuídas na América Latina. Não apenas nisso, mas de Tóquio a Berlim, de Pequim a Moscou, de Kiev a Taipei, até mesmo na Groenlândia, isso criou diferentes ondas sísmicas sombrias ao redor do mundo. Primeiro, vamos olhar para as ruas. O mundo assistiu Maduro ser colocado em um helicóptero, mas o povo venezuelano tem assistido a outra coisa há anos, seu próprio lento declínio. Mas peço a todos que tenham fé, que não se deixem levar pela ideia de que os americanos só querem o petróleo e que os americanos só querem a riqueza deles. Quero dizer, e a essas pessoas eu pergunto, o quê? O que achavam que os russos e os chineses queriam por tanto tempo? Estamos falando de um povo sentado sobre as reservas de petróleo mais ricas do mundo, mas incapaz de encher seus carros com gasolina. Lembra-se daquelas notas de papel sem valor jogadas de lado como lixo nas ruas, levadas pelo vento? Aqueles momentos em que a inflação apagou não apenas a economia, mas também a dignidade. No entanto, dados do campo mostram que há uma razão mais profunda por trás dessas celebrações do que a fome: segurança. O regime de Maduro havia efetivamente entregue o controle das ruas a gangues violentas como o Trem de Aragua. Essas organizações criminosas, dirigidas a partir de prisões, aterrorizaram não apenas a Venezuela, mas também uma vasta área do Chile e a Nova York. As multidões que vimos hoje em Quito, capital do Equador, em Miami e em Caracas, não estavam celebrando uma vitória política, nem estavam simplesmente expressando alegria. Elas estavam vivenciando uma liberação traumática por terem sobrevivido. 8 milhões de pessoas, quase um terço da população, foram forçadas a fugir do seu país devido a este regime e suas gangues. A resposta mais dura ao imperialismo, críticas feitas a partir do conforto do Ocidente, veio mais uma vez dessas ruas na forma de uma voz viral. Não dê lições sobre democracia a pessoas que fogem da tirania. Você cala a boca, nós falaremos. Na verdade, o povo chinês começou a celebrar secretamente a queda de Maduro em plataformas online, contornando as restrições da internet. Esta foi uma mensagem global sobre o destino de regimes repressivos. Quando o povo venezuelano viu os soldados americanos, não viu ocupantes, viu coletores de lixo que iriam limpar os membros de gangues armadas em seus bairros. A lacuna entre o povo e seus líderes está se ampliando. Enquanto o povo quer segurança, os líderes estão preocupados com a soberania. Enquanto o continente arde, a voz vinda do grande urso do outro lado do oceano, ou seja, a Rússia, é surpreendentemente fraca. Por que Moscou está em silêncio? Durante anos, Moscou vendeu a Venezuela como seu bastião na América Latina. Mas à medida que seu bastião caiu, tudo o que Putin pôde fazer foi publicar um pedaço de papel dizendo: "Estamos preocupados". Analistas estratégicos globais da PPR observam que Putin poderia usar essa situação como uma carta na manga legal, porque este não é apenas um problema da Venezuela. Quem realmente está perdendo o sono são duas capitais a milhares de quilômetros de distância, Kiev e Taipei. A lógica é esta: se os Estados Unidos podem invadir um país em 4 horas e tomar o controle para sua própria segurança, então a Rússia pode ver-se como tendo o direito de anexar formalmente os territórios que ocupou na Ucrânia para sua própria segurança. Os Estados Unidos pode ter inadvertidamente legitimado a tese da zona de segurança da Rússia, mas uma amarga verdade ecoa nos abrigos de Kiev. Enquanto Zelensky tem implorado por armas de longo alcance há 3 anos, os Estados Unidos, militares mudaram o regime em Caracas da noite para o dia. Enquanto a Rússia pousou no aeroporto de Rostomel, em Kiev, em 2022 e esmagou suas tropas de elite, as forças especiais americanas tiraram Maduro da cama em 4 horas, tão facilmente quanto tiraram o cabelo da manteiga. A Rússia foi eliminada da mesa na Venezuela,
enquanto sua posição na Ucrânia depende de como a Rússia interpreta a operação militar especial sem precedentes de Trump. Há rumores de que ele passou por um processo de interrogatório muito rigoroso. Pense nisso. Que informações este homem possui? Operações secretas da Rússia na América do Sul, redes subterrâneas financiadas pela China, células do Irã na região. Os Estados Unidos não apenas levaram Maduro para julgá-lo, eles o veem como um banco de conhecimento que revelará todos os segredos de seus rivais globais. O que está sendo discutido naquela sala de interrogatório agora deve estar causando suores frios em Moscou e Pequim. A declaração calma de Trump nas redes sociais: realizamos uma operação em grande escala. Nós o capturamos e o trouxemos para fora. Essas palavras são uma declaração de uma nova doutrina. As guerras por procuração acabaram. A era de apoiar a oposição para a mudança de regime terminou. Os gritos do ministro da Defesa venezuelano, "Não nos renderemos", ecoam no vazio, porque o comandante se foi. O povo está atônito. Seus líderes que disseram: "Somos fortes, estamos aqui", na televisão ontem. Estão sendo levados hoje algemados no porão de carga de um avião militar americano para um destino desconhecido. O momento desta operação é uma humilhação pessoal para o presidente chinês Xi Jinping. A delegação chinesa estava em Caracas naquela noite. Pequim estava lá para proteger seu investimento de 60 bilhões de dólares. Não pode ser coincidência que a operação tenha começado apenas 4 horas depois que a delegação chinesa deixou Caracas. Agora vamos nos concentrar no panorama geral, o movimento estratégico de checkmate. Por que a Rússia e a China não responderam militarmente? Por que estão apenas emitindo condenações fracas? Poderia um acordo massivo, escondido do público mundial, ter sido feito nos bastidores? Trump pode ter colocado a Venezuela na mesa em troca da Ucrânia durante suas conversas com Putin. Ele pode ter dito: "Você obtém as concessões que deseja na Europa Oriental, mas o hemisfério ocidental é meu." Se a Rússia permanecer em silêncio sobre esta operação, significa que recebeu uma grande recompensa na frente ucraniana, ou em termos de levantamento de sanções. A Venezuela foi sacrificada por Putin como um peão descartável. Outro cenário é o esgotamento militar e logístico da Rússia e o foco da China em Taiwan e no Japão. A Rússia, que está presa no atoleiro ucraniano há 4 anos e depende da Coreia do Norte para munição, não tem mais o poder de resgatar um aliado do outro lado do oceano. O contraste entre a operação de mudança de regime que os Estados Unidos completaram em apenas 30 minutos e a operação militar especial da Rússia, que não conseguiu completar em 4 anos, destruiu completamente o prestígio do exército russo. Agora chegamos a outro vazio crítico e obscuro. Por que os radares S-300VM de fabricação russa e os radares de fabricação chinesa nos céus de Caracas, considerados uma das redes de defesa aérea mais densas do mundo, não dispararam um único míssil? Duas possibilidades estão em jogo aqui, e ambas são um cenário de desastre completo para o Bloco do Leste. A primeira é que os F-35 dos Estados Unidos e as capacidades de guerra eletrônica, EW, desligaram completamente a tecnologia russa e chinesa durante a operação. Os sistemas foram colocados em um coma digital e os operadores viam apenas estática em suas telas. A segunda e mais aterrorizante possibilidade é a grande traição. Os generais do exército venezuelano desligaram os sistemas no momento em que perceberam que os dias de Maduro estavam contados. Nesse cenário, Maduro foi entregue aos Estados Unidos em uma bandeja de prata por seus próprios generais. Outro mistério no terreno são os elementos estrangeiros. Centenas de mercenários russos, do grupo Wagner e conselheiros militares chineses, encarregados de proteger o regime, estavam em Caracas. Quando a operação começou, nenhum desses elementos ofereceu resistência. Quando a Força Delta entrou no palácio, os soldados Wagner já tinham se vestido com roupas civis e se misturado à multidão ou recuado para casas seguras. Esta situação prova que a lealdade dos mercenários terminou no momento em que a primeira bala americana foi disparada. Mercenários não desistem quando ficam sem dinheiro, eles desistem quando suas chances de sobrevivência caem a zero. No caso de elementos estrangeiros, isso também fortalece a possibilidade do primeiro cenário de traição, em vez de ser uma hipótese remota. Por outro lado, para países como Turquia, Índia e Brasil, que seguem uma política de equilíbrio e investem no sonho de um mundo multipolar, este evento é um balde de água fria.
A administração Trump está eliminando áreas cinzentas ao usar o poder duro. A era de fazer negócios com a Rússia e se dar bem com o Ocidente acabou. Os países serão forçados a fazer uma escolha clara. Esta operação fará com que tais países se distanciem da Rússia e, inevitavelmente, se aproximem do eixo ocidental. No entanto, as ondas sísmicas criadas por esta operação não estão apenas reverberando nos corredores militares e diplomáticos. O verdadeiro tsunami está prestes a ocorrer nos mercados financeiros e na geopolítica energética. A Venezuela é o país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Este potencial energético massivo que tem apodrecido por anos sob os Estados Unidos. Sanções e a gestão medíocre da Rússia agora caiu sob o controle de Washington da noite para o dia. Este é o pior pesadelo de Vladimir Putin se tornando realidade. A economia russa é uma estrutura unidimensional, dependente de altos preços do petróleo para sobreviver. Os Estados Unidos reabrir as torneiras da Venezuela e inundar o mercado global com milhões de barris de petróleo barato fará os preços do petróleo despencarem. Cada queda de $10 no preço por barril significa bilhões de dólares evaporados do cofre de guerra do Kremlin. Moscou estava usando chantagem energética para financiar sua guerra na Ucrânia, mas agora a administração Trump tem a carta da Venezuela. Quando essa carta for jogada, até mesmo o petróleo com desconto que a Rússia vende para a Índia e a China perderá seu apelo. A Arábia Saudita e a OPEP+, serão forçadas a reconsiderar suas cotas de produção em resposta a este novo movimento de Washington. A queda de Maduro é uma manobra de estrangulamento estratégico que acelera o colapso econômico na frente doméstica da Rússia e seca a linha de abastecimento logística do Kremlin. À medida que Putin perde seu aliado caribenho, ele também perde a estabilidade econômica em Moscou. No entanto, o epicentro deste terremoto geopolítico não é apenas Moscou. A verdadeira destruição está ocorrendo na grande estratégia de longo prazo de Pequim. Vamos ser claros, a Venezuela não era apenas um mercado para a China comprar petróleo. Era a principal base do plano da China para cercar os Estados Unidos pelo sul, a Operação no Quintal. Xi Jinping tem descido silenciosamente sobre o Caribe há anos, traçando rotas alternativas para o Canal do Panamá e tentando transformar a região em um lago chinês. No entanto, na noite de 3 de janeiro, no momento em que as forças especiais dos Estados Unidos entraram no Palácio de Miraflores, o investimento de $60 bilhões da China e 10 anos de esforço na América Latina se evaporaram. Os dominós estão caindo rapidamente. O enorme projeto de canal da China na Nicarágua, projetado para contornar o Canal do Panamá e sufocar o comércio dos Estados Unidos, está agora efetivamente morto. Sem o apoio logístico e político da Venezuela, as chances de Pequim realizar uma operação dessa escala na região caíram para zero. Portos chineses no Caribe não são mais candidatos a bases militares estratégicas. Estão condenados a se tornarem nada mais do que pilhas de guindastes abandonados. Os Estados Unidos cortaram e descartaram o Cerco Vermelho em seu flanco sul de uma só vez. E o fim da linha se estende até a Rota da Seda Polar, ou seja, o Oceano Ártico. A China planejava transportar petróleo venezuelano pela Rota do Ártico e estabelecer domínio conjunto com a Rússia no Oceano Ártico. Mas agora, a fonte foi cortada. Sem recursos, a rota é sem sentido. A perda da Venezuela derreteu as ambições da China, não apenas no hemisfério sul, mas também nas águas congeladas do norte. A alegação de Pequim de ser um estado quase polar sofreu um grande golpe naquela noite em Caracas. A equação no Pacífico é ainda mais grave. Xi Jinping estava usando a América Latina como uma zona de distração para manter os Estados Unidos ocupados. O plano era este. Enquanto os Estados Unidos lidavam com um incêndio em seu quintal, a China agiria livremente em Taiwan e no Mar do Sul da China. Mas a administração Trump não apenas apagou o incêndio, demoliu a casa que o iniciou. Se os militares dos Estados Unidos podem fazer isso em um país protegido como a Venezuela, o que podem fazer no Estreito de Taiwan? Esta operação poderia atrasar os planos de Xi Jinping de invadir Taiwan por pelo menos 10 anos. A capacidade logística dos Estados Unidos, a rede de inteligência e a capacidade de ataque instantâneo provam que não é um tigre de papel, mas ainda o único predador de topo do mundo. Agora, os Estados Unidos têm total liberdade de ação. Washington pode redirecionar todo o seu poder naval e foco estratégico de volta para o Pacífico, bem debaixo do nariz da China. O plano estratégico de atraso da China saiu pela culatra. Enquanto o dragão perde seu castelo do outro lado do oceano, fica horrorizado ao perceber que o cerco está se fechando em sua própria casa. Como resultado, a situação é desastrosa para a China e a Rússia. Eles não perderam apenas um peão.
Eles enviaram uma mensagem para o mundo inteiro de que podem fazer isso, mesmo com alguém sob nossa proteção. A muralha intransponível de defesa aérea da Rússia e da China e as garantias tecnológicas e econômicas desmoronaram como uma torre de papel diante da tecnologia americana ou do dólar americano. No tabuleiro de xadrez militar, o rei foi colocado em xeque-mate antes que os peões pudessem sequer se mover. E os Estados Unidos ensinaram a Moscou e Pequim uma lição muito dura sobre como conduzir uma operação militar especial contra o aliado da Rússia. Depois disso, qual líder de país pode confiar nas garantias de segurança de Pequim ou Moscou? Com esta operação, os Estados Unidos não apenas derrubaram Maduro, mas colapsaram a arquitetura de segurança do Bloco do Leste. Os Estados Unidos viraram o tabuleiro de xadrez global e estão rearranjando as peças. As luzes que se apagaram em Caracas naquela noite sinalizaram não apenas o fim de um regime, mas o encerramento de uma era. E quanto à China? De acordo com alegações que circulam nas redes sociais, a resposta de Pequim revelou a maior negociação diplomática dos tempos modernos. Todos esperavam que a China ficasse furiosa, mas Trump, ao que parece, já havia apertado as mãos com Xi Jinping. A fórmula era simples: Maduro sai, mas o petróleo continua fluindo. De acordo com as alegações, as empresas chinesas continuarão a comprar o petróleo que extraem na Venezuela, e, em troca, Pequim não causará problemas para a operação dos Estados Unidos. As declarações de Trump também indicam a importância das reservas de petróleo na região e o que ele pretende fazer com o petróleo venezuelano. Esta situação prova que a China não é um aliado ideológico, mas um estado comercial pragmático. No entanto, a portas fechadas em Pequim, uma análise muito mais profunda e perigosa está sendo conduzida. A capacidade dos Estados Unidos de invadir um país em 4 horas, como se realizassem uma cirurgia, dá origem a 2 cenários opostos para o Estreito de Taiwan. Primeiro, essa operação poderia ser um precedente perigoso para a China. Se os Estados Unidos têm o direito de resolver um problema em seu próprio quintal, a América Latina, com força militar, então a China pode resolver um problema em seu próprio quintal, Taiwan, usando o mesmo método. Mas há uma realidade assustadora do outro lado da moeda. A velocidade e a capacidade destrutiva demonstradas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos tiveram um efeito sóbrio no Exército de Libertação Popular da China, PLA. A mensagem de Trump para Pequim é clara: se você negociar comigo, não há problema. Mas se você cruzar minha linha, você viu o que meu exército pode fazer. Embora a operação na Venezuela tenha criado uma desculpa para a invasão de Taiwan, foi uma demonstração ao vivo de quão dissuasiva ainda é a capacidade militar dos Estados Unidos. A parte mais irônica foi esta: enquanto o governo de Pequim fazia esses cálculos estratégicos complexos, muitos cidadãos chineses estavam comemorando a queda de Maduro em plataformas online, contornando as restrições da internet. Este foi um detalhe que lembrou Xi de quão frágil é realmente a frente interna do regime chinês. Enquanto isso, as capitais europeias e Tóquio estão em choque. Se Trump pode desconsiderar o direito internacional e tomar um país declarando: nós vamos assumir o controle, quão fiel ele permanecerá ao artigo 5 da OTAN? Os Estados Unidos não estão mais agindo como a polícia do mundo, mas sim como um chefe cuidando dos seus próprios interesses. A Europa teme ser abandonada às decisões arbitrárias dos Estados Unidos diante da Rússia. No Pacífico, alarmes estão soando no Japão e em Manila. Os Estados Unidos mudando seu foco para seu próprio continente, a América Latina, poderia criar um vácuo em sua política de cerco no Pacífico. A situação é mais complicada para os países asiáticos. A percepção de que os Estados Unidos vêm, não para trazer democracia, mas para tomar recursos, poderia empurrar os países da região em direção à China. O modelo de império mercantil de Trump parece estar transformando alianças tradicionais em acordos de compra de serviços. A Venezuela foi um laboratório e o experimento foi bem sucedido. Agora, a temida pergunta na mente de todos é: quem será o próximo? A história se repetiu. Há 35 anos, em outro 3 de janeiro, os Estados Unidos derrubaram o ditador do Panamá, Noriega, usando o mesmo método. Hoje, fizeram o mesmo. Isso não é coincidência, é uma mensagem. Em particular, a crescente influência da China sobre o Canal do Panamá e a questão das taxas de trânsito estão no radar de Washington. Trump sinaliza que podemos retomar o canal, não são mais vistos como um blefe. E mais ao norte, a Groenlândia, aquela ilha maciça que o Zewa uma vez quis comprar, mas foi recusado. Quando se trata de segurança nacional e recursos estratégicos, vimos no dia 3 de dezembro quão flexível o conceito de soberania pode ser para Washington. Em resumo, o povo venezuelano deve celebrar esta noite. O ditador se foi,
e décadas de fome, opressão e miséria terminaram. Essas lágrimas são genuínas, mas o mundo não pode ignorar essa realidade. Maduro se foi, mas a democracia não tomou seu lugar. Em vez disso, a administração de Washington chegou. Os Estados Unidos atualizou a doutrina Monroe com as regras da era nuclear. Não há mais soberania. A segurança de recursos. Não há mais aliança. A custo de transação. O novo capítulo que se abre hoje na Venezuela é uma declaração de liberdade para a América Latina ou a escritura do Império Energético dos Estados Unidos? É um precedente para Taipei e Kiev ou o futuro do Panamá e da Groenlândia? O tempo dirá, mas uma coisa é certa. Esta noite, o petróleo estava mais barato que a água e a soberania mais barata que o petróleo. E este foi o anúncio de que uma era havia terminado neste mundo e uma nova era de equilíbrios muito mais complexos estava começando. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.